Olá pessoal, vamos para mais uma aula. O assunto da aula de hoje é o estudo do citoplasma. O citoplasma é toda essa região da célula que é contida e protegida pela membrana celular. Inclusive, o núcleo se encontra no interior do citoplasma. Nós podemos dividir o estudo do citoplasma em hialoplasma, também conhecido como matriz citoplasmática ou citossol, e também o estudo do citoplasma fundamental. Essa matriz citoplasmática basicamente é formada por água mais proteínas, só que em um estado físico da matéria diferenciado. Nós conhecemos basicamente estados físicos da matéria como sólido, líquido e gasoso. No caso do hialoplasma, é um estado físico intermediário entre o sólido e o líquido, ou seja, um estado chamado de estado coloidal, é um coloide, só para vocês entenderem mais ou menos, para que fique claro. Nessa região periférica da célula, mais próxima à membrana, o citoplasma se encontra em um coloide conhecido como estado de gel. É um estado mais denso, muito similar a uma gelatina quando a gente deixa por alguns instantes na geladeira. Enquanto que a parte mais interna do hialoplasma, aqui mais próxima ao núcleo celular, se encontra um estado coloidal, conhecido como estado de sol. O estado de sol se assemelha bastante ao gel de cabelo. Mas não quer dizer, gente, que essa questão de densidade do citoplasma é algo fixo, que aqui sempre vai ficar em estado de gel e aqui sempre vai ficar em estado de sol. De acordo com as necessidades da célula, existe uma variação nesse estado físico, tá? Ou seja, o citoplasma pode variar do mais denso, que é o gel, para o menos denso, que é o sol, ou vice-versa. Esse tipo de variação no estado físico do citoplasma tem um nome específico, se chama tixotropismo. Então, já que a gente tem a base da matriz citoplasmática, a gente adentra no estudo do citoplasma fundamental. O citoplasma fundamental é formado pelas inclusões citoplasmáticas e pelas organelas citoplasmáticas. Uma inclusão é um componente temporário, como por exemplo uma gotícula de gordura no interior do citoplasma que serve como reserva energética. Agora, as organelas são componentes funcionais e serão estudadas por nós em separado, como por exemplo centríolos, as mitocôndrias, lisossoma, retículo endoplasmático, aparelho de Golgi e ribossomo. Nós vamos trabalhar isso em separado. Como vocês também muito sabem, eu estou mostrando para vocês nessa célula uma célula eucariota animal. Existe diferença dessa célula eucariota animal para a vegetal. Na célula vegetal, por exemplo, a gente vai encontrar a parede celular e o cloroplasto, que é uma organela exclusiva dessa célula para a realização da fotossíntese. Antes da gente adentrar no estudo do citoplasma fundamental, deixa eu só mostrar mais uma coisinha para vocês, tá? Aqui a gente tem a membrana, tá? E aqui a gente tem o citoplasma. Toda a estrutura do citoplasma é formada por pequenos filamentos proteicos, tá? Por pequenos microtúbulos que formam a estrutura chamada citoesqueleto, que vai dar sustentação a toda a estrutura do citoplasma, ok? Então, dito isso, vamos lá, vamos falar a respeito das organelas citoplasmáticas em si. A primeira dessas organelas a gente encontra tanto nas células procariotas, como é o caso das células bacterianas, quanto nas células eucariotas. É uma organela em comum. Ela se chama ribossomo. O ribossomo é uma organela que tem como função específica participar da síntese de proteínas, síntese proteica, produção de proteínas. Ela atua durante o processo fazendo a ligação entre os aminoácidos. Se vocês se lembram, aminoácidos são unidades formadoras de proteínas. E os aminoácidos são ligados por meio de uma ligação química específica chamada peptídica. E essa ligação química, apeptídica, é realizada durante o processo por essa organela chamada ribossomo. Vamos dar sequência? Depois do ribossomo, nós falamos dessa organela citoplasmática aqui. Essa a gente já não encontra mais em células procariotas. A única organela comum, guardem isso,
é o ribossomo. Todas as demais que eu falo a partir de agora com vocês são organelas que a gente encontra exclusivamente em células eucariotas. A mitocôndria é uma organela membranosa, ou seja, ela é envolvida por uma membrana lipoproteica. E nós podemos encontrar no interior da mitocôndria filamentos de DNA, não diferente do DNA que a gente encontra no núcleo celular, por exemplo. Mas tem um fato interessante em relação às mitocôndrias. Apesar de conter DNA, quando é feita uma análise do DNA mitocondrial, nós vamos encontrar somente DNA de origem materna. Mas espera aí, isso aqui não é um espermatozoide? Não é uma célula reprodutora? Não é um gameta humano e de origem masculina? A gente está vendo aqui a mitocôndria. Sim. O espermatozoide contém mitocôndrias e precisa das mitocôndrias. Primeiro eu vou te falar o seguinte, por conta da função. A mitocôndria realiza um processo chamado respiração celular. Respiração celular aeróbia, para ser mais exato. Aeróbia por conta da participação do oxigênio no processo. E durante esse processo de respiração celular, ocorre a liberação de energia. Então a principal função da mitocôndria é essa, realizar a respiração celular aeróbia e liberar energia para a célula. O espermatozoide necessita das mitocôndrias porque é uma célula que se movimenta muito e gasta energia durante o processo de fecundação. Só que quando a gente analisa, como eu disse a vocês, o condrioma, o conjunto de mitocôndrias de uma pessoa, a gente encontra DNA de origem materna e não paterna. Por quê? Acredita-se que essas mitocôndrias da célula masculina do espermatozoide são destruídas no interior do ovócito durante o processo de fecundação. Por isso que o DNA paterno não é encontrado no interior das mitocôndrias. Tranquilo? Finalizado mitocôndria, próxima organela citoplasmática. São duas na realidade, tá? Um conjunto de canais que se intercomunicam na célula. Eles são chamados de retículos citoplasmáticos ou retículos endoplasmáticos. Tanto faz. Um é chamado de retículo endoplasmático rugoso, que é esse aqui, ou granular, os dois nomes estão corretos. E esse aqui é o retículo endoplasmático liso, ou conhecido também como retículo agranular. Agora, por que desses nomes? Rugoso e liso, granular e agranular. O que diferencia um do outro? A diferença entre eles é que somente o rugoso possui ribossomos aderidos à sua parede. Ribossomo que a gente acabou de falar, que realiza síntese de proteínas. O rugoso tem ribossomos, o liso não contém ribossomos. Função comum, os dois fazem, transportam substâncias no interior da célula. Só que cada um deles tem uma função exclusiva. O rugoso não tem ribossomos aderidos à sua parede? Qual das funções do ribossomo? Participar da síntese de proteínas, da produção de proteínas. Então, o retículo rugoso, além de transportar substâncias, também sintetiza, ou seja, também produz proteínas. O retículo liso, ele não produz proteínas, porque ele não tem ribossomos, mas ele sintetiza lipídios. Exemplo de lipídios, óleos e gorduras. E também uma organela com grande capacidade de eliminação de substâncias tóxicas, desintoxicação, como por exemplo o álcool. Para a gente ter como exemplo uma célula humana que possui uma quantidade considerável de retículo liso em suas células, nós temos os hepatócitos, que são células do fígado, a maior glândula do corpo humano, que dentre as funções, uma das funções realizadas, tem o processo de desintoxicação, justamente pela presença de retículo liso nas células denominadas de hepatócitos. Então, vamos seguir. Passamos os retículos, tanto liso quanto rugoso. Pessoal, agora, vocês estão vendo, está aqui, retículo liso e rugoso de novo, será por quê, né? Nós vamos falar dessa organela aqui especificamente, tá? Ela se chama aparelho de Golgi, ou também conhecida como complexo de Golgi. Um conjunto de sacos achatados e sobrepostos. Uma das principais funções é
armazenamento. Só que além de armazenar, ele sintetiza polissacarídeos, carboidratos, empacota. Esse empacotamento é quando a organela tem a capacidade de envolver a substância por uma membrana lipoproteica e também posteriormente de secretar. O que é secretar? Mandar para o meio extracelular, para fora da célula. Então existe uma relação muito íntima entre o retículo rugoso e o aparelho de Golgi. Qual que é essa relação muito íntima? Uma das funções do retículo rugoso você acabou de ver: produção de proteínas, síntese de proteínas. A proteína é produzida no retículo de Golgi, no retículo endoplasmático rugoso, me desculpem. Depois de sintetizar, depois de produzir, ele vai realizar uma outra função que ele tem capacidade, que é transportar essa substância. Essa substância é transportada para cá, para o aparelho de Golgi, onde ela vai ser empacotada, ou seja, vai ser envolvida por uma membrana lipoproteica. Após ser envolvida, ela vai ser armazenada para ser utilizada de acordo com a necessidade celular. Quando a célula necessitar, a substância que está aqui, depois de empacotada e armazenada, ela vai ser secretada. Então essa é a relação entre o aparelho de Golgi e o retículo endoplasmático rugoso. Na sequência, nós vamos falar dessa organela aqui, que geralmente a gente não encontra em células de vegetais superiores, não. Ela se chama centríolo, que é formada por trios de filamentos proteicos chamados microtúbulos. Basicamente, o que vocês têm que saber a respeito dos centríolos agora? Os centríolos são organelas que participam da divisão celular. A gente vai ter uma aula ainda falando de divisão celular. Durante a divisão celular, existe a separação dos cromossomos, existe a separação de cromátides, mas é um assunto a ser estudado posteriormente. E o centríolo participa ativamente dessa fase da divisão celular. E também, em determinadas células, é responsável pela organização de estruturas locomotoras, como é o caso do flagelo, que a gente encontra, por exemplo, no espermatozoide, e dos cílios, como, por exemplo, as células da traqueia são células ciliadas. Todas essas estruturas, tanto flagelo quanto cílio, são organizados a partir do centríolo. Pessoal, na nossa sequência, agora a gente fala a respeito de uma organela que tem esse nome aqui, peroxomo. O peroxomo, ele tem a capacidade de produzir uma enzima chamada catalase, tá? Qual que é a função da catalase? A catalase tem como função degradar essa substância aqui, H2O2. Para quem não sabe, o H2O2 é chamado de peróxido de hidrogênio. Por isso o nome aqui, peroxomo, ou mais popularmente, água oxigenada. Liberada em alguns processos metabólicos, ela pode ser considerada tóxica e necessita ser eliminada pelo organismo. Para ser eliminada, o peroxomo libera a enzima catalase, que tem a capacidade de quebrar essa molécula aqui, em moléculas de água e oxigênio. Daí você começa a entender porque quando a gente tem um ferimento e joga água oxigenada por cima desse ferimento, começa a borbulhar. Sabe por que borbulha? Você jogou água oxigenada. As células que estão ali contêm peroxomos. Os peroxomos liberam a enzima catalase, que vai quebrar essa água oxigenada em água e oxigênio. Borbulha com a liberação do oxigênio. Isso é realizado, por exemplo, em processos onde você tem um corte na pele, que tem o risco de se pegar o tétano. Funciona ou não funciona? A resposta é sim. A bactéria do tétano é uma bactéria anaeróbia. O que significa isso? Ela se desenvolve em ambientes com restrição de oxigênio, com pouco oxigênio. Então o tétano geralmente só dá em locais onde o corte é mais profundo na pele. Então quando a gente corta a pele e joga água oxigenada, vai liberar oxigênio por ação da enzima catalase. Como a bactéria tetânica é anaeróbia, ela vive com baixa concentração de oxigênio, essa liberação de oxigênio é letal e impede o desenvolvimento da bactéria tetânica. Então, peroxomo finalizado. Nós vamos para uma próxima organela chamada lisossomo. A função do lisossomo, pessoal, é a digestão intracelular. O que significa isso? A digestão que acontece no interior da célula. A digestão
celular, ela pode ser dividida em heterofagia e autofagia. Qual que é a diferença de um para outro? Fagia vem do grego phagos, comer. Hétero, diferente. A heterofagia acontece sempre que a célula engloba uma partícula que veio do meio externo, seja por pinocitose, que é o englobamento de partículas líquidas, que nós já citamos em aula anterior, ou seja, fagocitose, englobamento de partículas sólidas. Quando essas partículas são englobadas, o lisossomo atua digerindo. Como é algo que veio do meio externo, se chama heterofagia. Esse processo de digestão pode acontecer também quando a gente chama o processo de autofagia. Phagos, que é a fagia, comer, auto, a si próprio ou a si mesmo. É quando a célula digere organelas velhas ou organelas danificadas em seu interior, tá? Por exemplo, pode ser retículo liso, que não tem funcionamento na célula, retículo rugoso, complexo de Golgi, tá? Essas organelas, elas precisam ser eliminadas. Então, o lisossomo libera uma enzima digestiva e digere essa organela que pertencia à própria célula. Daí, autofagia, a si próprio ou a si mesmo. E phagos, lembrando, vem do grego, que significa comer. O processo de autofagia pode levar ao que se chama de autólise, ou também conhecido como apoptose. É quando as enzimas digestivas do lisossomo provocam a destruição da célula. Auto, a si próprio, a si mesmo, lise, destruir, tá? Lembra que o processo, além de ser conhecido como autólise, também é conhecido como apoptose. Esse processo pode acontecer naturalmente ou não. Vamos a um exemplo do processo natural de autofagia. Primeiro exemplo, isso aqui é um sapo, um anfíbio adulto. Esse sapo, ele passou por estágios, a metamorfose. Na metamorfose havia o girino. O girino tem cauda, o sapo adulto não tem. O que aconteceu com essa cauda? Sumiu do nada? Não, ela não sumiu do nada. Por ação dos lisossomos, célula por célula que formava o tecido da cauda, passou por uma autólise, por uma destruição. Essa cauda foi regredindo de tamanho até desaparecer totalmente. O mesmo eu falo com vocês em relação a nós seres humanos. Em certa fase do desenvolvimento fetal, nós tínhamos uma membrana interdigital. Interdigital significa entre os dedos, igualzinho um pé de pato, para vocês terem uma ideia. Quando a gente avança no desenvolvimento fetal, o que acontece com essa membrana interdigital? É um tecido. O tecido é formado por células. Então, o que vai acontecer aqui? Célula por célula vai sofrer uma autólise, uma destruição. Provocada por quem? Pelo lisossomo com liberação de enzimas digestivas. Agora, às vezes, pessoal, esse processo pode falhar. Quando uma célula sofre mutação, é natural que ela sofra uma autólise, um suicídio celular, uma apoptose, uma autodestruição. Mas, às vezes, quando esse processo falha, essa célula mutante pode se multiplicar. Então, de uma passa para 2, para 4, para 8, 16, 32, 64, 128, 256 e assim vai. Quando ocorre um acúmulo de células mutantes que não se autodestruíram, leva à formação de um tumor, tanto um tumor benigno quanto um tumor maligno. Mas é assunto que a gente também pode tratar posteriormente. Para a gente finalizar o estudo do citoplasma, por enquanto, com as principais organelas, vamos a estruturas que a gente encontra em células vegetais, como por exemplo o vacúolo. O grande vacúolo encontrado em células vegetais tem como função básica o armazenamento de água, o armazenamento de minerais para a célula. Agora, já o cloroplasto, que é uma estrutura que a gente só encontra em células vegetais, tem como função principal a realização do processo de fotossíntese. Células animais não realizam fotossíntese, consequentemente, células animais não contêm cloroplasto. Então, por hoje é só, pessoal. Espero que tenha contribuído no aprendizado de vocês. Grande abraço e até a próxima.